Donos da bola no ar a partir de agora. Vitória do Vasco, aliás, vitória do Galo sobre o Vasco. Aliás, vocês precisam decidir aí, hein? O Vasco era ou não é mais? Porque antes do jogo, 4 vitórias, um empate, etc. Pro adversário. Aí o Atlético vai lá, amarra os caras. E aí, mas que o adversário não é tudo isso. Me ajuda aí, mostra aí. 50. Bodas de ouro? Não. Hulk. 50 vezes colocando a bola na rede no Brasileirão. Estava me cobrando bastante nos últimos jogos, que estava tentando fazer o que eu costumo, essas arrancadas, participar mais dos jogos. E por algumas razões ou outras eu tinha que ficar um pouco mais lá segurando os zagueiros. Mas hoje eu tinha um pouco mais de liberdade de participar mais do jogo, então foi muito bacana para mim entrar no jogo logo no início e poder voltar a dar alegria para a massa, em casa ainda. O Atlético desde o início mostrou a que vem. Aos 24 do primeiro tempo, Bernard até chegou a abrir o placar, mas a bola saiu antes de chegar. 3 minutos depois, não teve escapatória. De Paulinho, teleguiado para Scarpa. De Scarpa na medida para Hulk. De Hulk para o Hulk. O de número 50 do Brasileirão do jogador para a explosão da massa. Isso é só um passo que a gente deu para as ambições, as pretensões que a gente tem. A gente está numa posição incômoda na tabela pelo grupo, pelo elenco que a gente tem. A grandeza do Galo, a gente não pode estar no meio da tabela. A gente tem ambições maiores. O Vasco até tentava sair pro jogo, mas quem mandava na partida era o Atlético. E não precisou nem da construção do primeiro gol para o Mineiro chegar ao segundo. Praxedes presenteou o Hulk pelo 50º gol e ele, contando com a sorte, não perdoou. Com a pontaria afiada, Hulk chegou aos 51 gols com a camisa do Galo no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Vasco, a mudança de postura para o segundo tempo teria que vir do banco de reservas. Mas a mudança que a torcida vascaína queria ver veio só aos 21 minutos do segundo tempo. Coutinho até tentou. O Vasco tinha mais posse, mas apesar da felicidade em retornar, não passou. É um sentimento de muita alegria vestir essa camisa de novo. Mas óbvio que a gente queria um outro resultado, um resultado melhor pra gente. Hoje não foi possível. Agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias. Com a derrota, o Vasco encerra uma sequência de 4 vitórias seguidas e 5 jogos sem perder. Mas não tem nada de terra arrasada. Foi a capacidade alta que o adversário tem de jogar aqui dentro, de pressionar, de buscar o gol, e realmente é muito difícil. Acho que mais mérito deles do que a gente não conseguir jogar mesmo. Já pelo lado do Atlético, a vitória é a segunda seguida em casa. E mais encorpado, o Galo sabe o que precisa fazer nesse Brasileirão. A gente tem que procurar recuperar os pontos perdidos. O nosso campeonato agora é com a gente mesmo. Procurar focar cada jogo, entrar cada jogo como decisão. Como que aconteceu hoje, entrar com essa intensidade, com essa vontade, com essa garra e com essa ousadia para jogar quando tem bola. E procurar recuperar os pontos perdidos e somar o máximo de pontos possível. Tudo é possível, tudo é possível. Que vocês que jogam contra mim, tradicionalmente aqui no programa, meu editor-chefe André, que me boicota todos os dias, mas a gente assim, mesmo com o boicote diário, nós estamos juntos há 10 anos já. Quase uma relação até maior do que ele com a esposa. Mas enfim, deixa para outra hora. Vocês não vão lembrar, né? Que eu falei aqui na sexta-feira, não sei exatamente para quem, que eu disse assim, fala aí de Atlético, de vitória do Atlético com 2 gols do Hulk, e aí acrescentei, porque eu duvido que ele vai fazer 3 jogos ruins. E ele foi lá e fez os 2. Então ontem no estádio, eu estava lá no estádio ontem, e aí fui com a minha família e tal. Aliás, a pipoca é R$40, mas eu comprei de novo, porque ela é muito gostosa. O atendimento é muito bom, parabéns aí, viu? A acolhida das pessoas, o carinho das pessoas. E é geral, tá? Ah, é porque você é da televisão. Não, geral, com todo mundo. Com todo mundo. É um carinho, um sorriso no rosto, todo mundo ali e tal. Muito legal mesmo. Parabéns. Achei a torcida do Atlético ontem diferente. Ontem fez barulho, Rap. Estava no estádio ontem fez barulho. Não sei se eles aumentaram lá o volume da JBL, mas fizeram barulho mesmo. Ontem foi no gogó. E outra coisa que eu preciso falar aqui.
Eu avisei que seriam com 2 gols do Hulk e outras pessoas me agradecendo, porque todo mundo que foi na KTO e meteu vitória do Atlético com 2 do Hulk, pelou o sueco. Mas eu avisei, mas vocês não vão lembrar disso não, porque vocês só lembram dos meus fracassos. Otávio, a fila já tá daqui até São João del Rei, tá? Vai te pedir desculpa. Inclusive eu faço parte dela, porque eu fui um dos que criticaram. O certo é foi um dos que criticou ou foi um dos que criticaram? Ou os dois estão certos? Os dois estão corretos. Porque eu uso um dos que criticaram. Um dos que criticaram. Então é o seguinte, ontem você jogou a melhor partida sua com a camisa do Atlético. Paulinho, monstro pelo lado esquerdo. Scarpa, monstro pelo lado direito. Jogaram muito. Franco, decente mais uma vez. Fausto Vera, ok. A turma tá achando aqui que quando o Arana voltar, o Alan Franco senta e o Vera continua. Eu acho até que não, mas eu acho que eu fui voto vencido aqui. Eu acho que o Vera senta, o Franco tá muito bem. Lianco, é isso, cara. Lianco, é isso, irmão. Do pescoço pra baixo é tudo canela. E o torcedor gosta de jogador vibrante, jogador que não alivia. Não tô falando de jogador desleal. É isso. Você foi brilhante. E ontem o Milito mostrou que se eventualmente perdeu o lateral da esquerda ou o lateral da direita, hoje, com os zagueiros que ele tem, no sistema que ele adotou ontem, tanto para um lado e depois a inversão pelo outro, ele consegue se virar. E isso é porque agora ele tem peças. Enfim, tudo bem, ô grande rap? Tamo aí, tamo junto. Tá rouquinho por quê, Malu? Porque ontem eu narrei o jogo e no primeiro gol a voz já foi. É mesmo? No primeiro gol, ué. Gostou? Chamei até de destruidor. Rapaz. Gostou ontem do jogo? Você achou bom o fato do Hulk ter feito 2 gols ou você acha que ontem o Hulk jogou melhor do que nos 2 jogos anteriores? Cara, eu tava até conversando ali fora e disse o seguinte, fazer os 2 gols ontem pro Hulk foi o que voltou a autoestima do cara. Ontem ele estava errando alguns toques bobos, uns domínios tranquilos, que ele sempre dominou com muito mais tranquilidade. Então ontem a posse de bola do Hulk estava um pouquinho ali vacilante, aí ele mete o gol, aí acho que a confiança volta, o cara vai ter mais tranquilidade para dar os passes, mas ainda tem aí um pouco de falha do Hulk. Mas 2 gols perfeitos, 2 jogadas de oportunismo e outra coisa, ontem ele sofreu uma falta que o juiz tampou os olhos e falou, no mínimo. Não vou dar esse aqui não, deixa continuar, porque o cara chega ali e quebra ele de lado. Visão do Maicon no primeiro tempo, mão na cara dele, do Léo Pelé ainda no primeiro tempo, e depois uma tesoura voadora no segundo tempo, 36, 37 do segundo tempo, pelo menos 3 lances que os árbitros sabotaram o Hulk. Eu penso o seguinte, cara, o Hulk é a estrela do Atlético. Muita gente falava lá no canal, o Hulk tá merecendo um banco. Eu falei, vocês são loucos. O cara que tem uma qualidade na falta que tem, o cara que tem a importância de marcação, porque quando o Hulk tá em campo, coloca alguém no individual nele. Se é o Cadu, ninguém marca no individual. Não menosprezando o Cadu, mas eu tô mostrando a importância que esse jogador tem. Então o Hulk, ele é uma parte assim, não vou falar que é meio time, que eu não acho que ele é meio time. Mas eu acho ele uma parte fundamental da equipe. Os 2 gols dele ontem devolvem a confiança, que eu acho que estava um pouco abalado. No jogo anterior, você via uma jogada certa, que o Hulk dribla, ele estava preferindo dar o toque. Ontem não. Ontem, depois do gol, ele foi para cima, ele driblou. E aquele segundo gol, oportunismo puro de quem está muito atento ao jogo. Mas ali quase que ele perde o gol, né? Porque o Léo Pelé saiu muito atrás, chegou muito junto com ele, tentou o corte, que a bola bate, me parece que o Léo Jardim volta. Um pouco de sorte no lance. Porque ele vai cortar, na imagem da TV Galo por trás, que eles colocam no Instagram, você vê que ele vai cortar para a esquerda, ele vai dar o drible no Léo Jardim, que ele diminui o ritmo para dar o corte. Acho que ele pensou demais ali, ele ficou pensando se ele dava a famosa cavadinha dele, se ele driblava, porque ele fazia, no que ele pensou demais, o zagueiro aproximou. Agora, ele correu o risco de perder aquele gol. É a questão da confiança. Antigamente, com a confiança em dia, era só o tapinha por cima e o gol e a comemoração com o bracinho aberto. Ele quis dar o corte para garantir. Então, na hora que ele vai dar o corte, o Léo Pelé chega, dá um toquinho pro lado, a bola sobra, ele facilita. Aí ele deu sorte, né? Exatamente. Mais sorte que juízo e, assim, tecnicamente, pra mim, a partida do Hulk não foi boa. Também acho que não foi, mesmo depois dos gols, eu até entendo o que o Rep falou da questão da confiança. Ele teve alguns momentos no segundo tempo que já conseguiu prender um pouco mais a bola, dar um corte ou outro, mas ainda muito longe do Hulk que a gente se acostumou a ver no Atlético. Aí é a hora da comissão técnica avaliar, não a questão dele ir para o banco só por ir, porque ele é um cara muito decisivo para você simplesmente abrir mão dele como se fosse um jogador qualquer. Mas é ver até se fisicamente, de repente, ele não está na hora de dar uma descansada ou não. Agora o Atlético vai ter a semana toda para trabalhar, então já dá para contar com ele mais inteiro para o próximo jogo. Mas tecnicamente o Hulk não fazia uma boa partida, né? Curiosamente, o jogador que definiu, que
deu o placar do jogo no fim das contas, era o jogador que tecnicamente era o pior do Atlético no jogo para mim. Foi um jogo que o Atlético praticamente teve todo mundo jogando muito bem e o Hulk estava errando demais na partida. Mas o Hulk é isso, gente. Não precisa nem jogar bem todo jogo, não. Ah, não, você tá falando da questão da decisão. A média dele, jogando o que ele jogou ontem, ele vai resolver um jogo que acabou. Sim. Não precisa do Hulk dar 3 assistências, 2 canetas, driblar a defesa inteira. Não precisa disso, gente. Não precisa, mas ele fazia. Esse é o ponto. Não, ele conseguia sobressair sempre nas partidas. Ele é um cara muito regular no Atlético. Eu falo uma coisa que me incomoda um pouco no Atlético, é essa questão da Hulk dependência. Porque já foi maior, inclusive. E é legal ver outros atletas ganhando mais protagonismo. O Otávio, o Scarpa, o Paulinho jogando na beirada ontem, o próprio Bernat também, né, voltando ao Atlético nesse momento. Mas é muito legal ver o Hulk fazendo gol, cara. É muito legal porque isso dá moral pra ele. Ele é um jogador que precisa jogar. Então, se você pegar ele e guardar ele no banco, você vai perder. Eu quero ouvir o Valu, porque o Valu chamou atenção para 2 jogadores aqui que o torcedor precisa ficar atento, o Atlético também ficar atento, porque eles estão entregando muito mais do que se esperava deles, ou se esperavam deles. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu só falar de juros abusivos embutidos no consultoria. Antes da gente pular para o próximo assunto, eu quero falar de Fausto Vera, Lianco e tal. O Valu chamou atenção aqui, Valu, ainda fora do ar, para 2 situações. A primeira delas, Paulinho pelo lado esquerdo, ontem entregou tudo com e sem a bola, Scarpa pelo lado direito. Como esses caras estão destruindo com a camisa do Galo, Valu? Boa tarde para você, boa tarde aos amigos, a quem nos assiste. Realmente, o Milito foi muito feliz, né, nesse arranjo do Atlético ontem, especialmente com a bola, né? Incrível o que o Otávio se tornou, o Batalha também. Eu nem consigo mais, com sinceridade, enxergar o Batalha no meio-campo. Hoje vai existir uma disputa para mim de Lianco ali com Batalha, por mais que as pessoas achem que isso seja estranho, mas era um Atlético que construía ali com o Fux, com o Batalha e com o Alonso, né? E o Milito, ele sendo coerente, né? Com todos aqueles que pediram durante muito tempo, quando ele teve os seus desfalques, o Scarpa na esquerda, para mim ele deixa claro que, né, sob a direção dele, jamais vai colocar um jogador saindo ali da defesa do lado esquerdo que não seja um canhoto. E ontem ele fez isso com o Alonso, colocando o Fausto Vera ao lado do Otávio, isso no momento com a bola. E o Hulk teve um quarteto, né, ali para municiá-lo. Do lado direito, o Scarpa próximo ao Bernat, um pouco mais por dentro. E o Alan Franco trocando às vezes com o Paulinho mais por fora. Isso acabou descansando o Hulk no momento em que o Atlético perdia essa bola, deixava o Hulk e o Bernat mais à frente. E eu falo para vocês, que trabalho sujo, entre aspas, tem feito o Scarpa e o Paulinho sem a bola. Por isso que muitas vezes eu acho que o torcedor precisa de ter consciência, né? E quando o Atlético retoma essa bola, logo eles se apresentam para jogar. Logo o Scarpa vem para fazer algum tipo de passe e o Paulinho se apresentando, passando também. Acho que o Atlético sofreu um pouco mais do que o necessário ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Acho que precisa de um ajuste melhor. Quando o time baixar as linhas, não há problema, mas você precisa de um pouco mais de distanciamento do meio-campo para a defesa. O Vasco veio até um pouco mais da metade da intermediária, a gente via em alguns momentos até o Bernat pedindo calma. Quando o Atlético tentava sair, uma situação igual a de ontem, 2-0, é preciso um pouco mais de calma, é preciso fazer o adversário correr um pouco mais atrás de você. E ali, nesses 15 primeiros minutos do segundo tempo, mas o Atlético foi amplamente superior e mereceu o placar que construíram. O Valu, e é interessante demais, né, ver a coletiva do Milito depois, quando ele começa a destrinchar a parte tática da equipe, né? A gente vê como que o discurso do treinador não foge do que a gente enxerga mesmo no campo, né? Então, quando ele começa a detalhar, eu achei curioso que ele explica tanto a fase sem bola do time, quanto a fase com bola do time, e vai destrinchando, falando como que cada jogador muda a função, muda o posicionamento de acordo com a situação do jogo. E aí eu achei muito legal que ele, na hora de falar do time com bola, ele fala que o Atlético tinha um trio de ataque e coloca Paulinho, Hulk e Scarpa. Ele cita o Scarpa como um atacante, né, que ninguém normalmente usa esse termo para falar do Scarpa, né? Fala que o Scarpa é o ala pela direita, é o meia pela direita, mas ele não, ele fala que com a bola, o Scarpa ele vira um atacante pro Atlético, porque ele joga realmente muito próximo da grande área e leva perigo o tempo todo pro adversário. Então, assim, e ele aí vai detalhando aos poucos, né, como que o Otávio, muitas vezes você vê o Otávio dando o bote lá na frente
atuando como meio-campista, mas sem a bola durante muito tempo no primeiro tempo, Zagueiro. principalmente, ele era um zagueiro do Atlético. E líbero ainda. Ficava no meio. Exatamente, trocando posições. Então, quando você vê em campo essas coisas acontecendo, o técnico explicando na coletiva, você vê também o quê? Que ele consegue no dia a dia passar de forma muito clara para os atletas o que ele quer. E aí a gente vê, mas o Atlético teve um momento tão instável no campeonato, claro, porque ele não tinha tantas opções igual ele tem agora. Então, quando ele começa a ter jogadores que têm as características necessárias para executar mais de uma função também no jogo, ele explora isso. Então, o Otávio é um grande marcador. Então, em determinado momento do jogo, eu vou colocar ele lá na minha primeira linha. Em determinado momento, eu vou usar a qualidade que ele tem também para sair jogando, vou usar o fato dele ser um volante mais rápido, para ele dar um bote e tentar antecipar uma bola lá na intermediária do adversário. Então, ele consegue passar para o atleta essas situações de jogo, o atleta consegue assimilar e executar. E a gente vê isso muito claro no campo, né? Como que os jogadores vão trocando posições e se entendendo. É muito legal isso. Às vezes você vê quando o Otávio começa a sair um pouquinho mais, aí você já repara que de repente o Vera pega e recua um pouquinho e cobre o buraco que ele está deixando. Então você começa a ver o time funcionando. Ao né? Alonso. O Alonso, perfeito. Sobe, você sempre tem um dos volantes ali cobrindo a dele. Agora eu vou te dizer uma coisa. Falando em Alonso, hein? Rapaz... Voltou bem, né? Mas voltou muito bem, Voltou bem. hein? Muito bem. Ô, Joe, fala comigo aqui sobre o Fausto. Eu achei o Fausto Vera, olhando no estádio, prestando muita atenção nele só, mesmo sem a bola. Achei que ele fez uma estreia Razoável. aceitável. Um Razoável. jogador que acabou de chegar, ainda precisa se adaptar, etc e tal. Ok. Agora, Razoável. o Lianco jogou muito pouco, mas já mostrou que veio, né? Sim, sim. Não alivia, é muito forte fisicamente e é um zagueiro muito veloz. E aí, é aquilo que, não sei se o Valor, o Rep disse aqui, vai lutar por uma posição de titular, mas a briga hoje está intensa. A briga hoje está intensa e quando ele foi contratado, eu achava que ele ia chegar e fardar com muita tranquilidade, porque a minha percepção era que o Batalha voltaria para a posição dele de origem, né? Mas não Ele vai, voltaria hein? a ser volante. Mas não vai, não. Não vai, não. Mas o Batalha Mas merece não vai, a reserva. Sabe por quê? O que o Bruno Fux vem jogando nas últimas 7 partidas... Mas você prestou atenção na de coletiva ontem? assustar. Prestou atenção na coletiva Mas vai ser o Mas o erro. Milito deixou bem Mas falo claro pra ali. vocês, vai ser o erro. O Bruno Fux jogou muito mais que o Batalha ontem, mas muito mais. O Bruno Fux foi o jogador que mais interceptou ontem, foi o jogador que na bola aérea foi o que mais tirou. E detalhe, o Batalha não tem a qualidade de saída de bola do Bruno Fux. O Bruno Fux erra, mas porque o Bruno Fux tenta fazer o diferente. O Batalha dá o toquinho de lado. Você quer o toquinho zagueiro aqui. craque ou zagueiro Agora o Bruno zagueiro, Fux irmão? pega e lança. Você quer ainda. zagueiro Agora, craque ou mas zagueiro acabei de zagueiro? dizer, Deles é um pouco ontem diferente ele foi ali. o que mais cortou. Jogo aéreo, ele é superior ao Batalha. E detalhe, tá? Se você analisar números, somente números frios, dos 7 últimos jogos do Galo, com todos os que jogaram na zaga, tirando a partida do Alonso contra o Juventude, porque ele fez o gol, o Bruno Fux tem mais interceptações, mais roubadas de bola, tem mais que todos Mas eu não os sei zagueiros se o do Galo. Lianco vai ser titular do Mas o time Lianco vai também, demorar não. para pegar essa eu vaga acho que aí. o Lianco vai rapidinho dito pegar é essa esse. direita, Eu viu? não sei se eu não coloco minha mão no fogo por jeito isso, não. nenhum. Vai o demorar um sistema pouquinho. Detalhe, defensivo rapidinho. Tá bem pontado. E só um detalhe aí eu vou te passar, Valu. Ontem o Bruno Fux ainda foi o seguinte, começou jogando uma posição, entra o Saravia, ele vai para outra posição e no final das contas ele ainda joga no meio, ou seja, ele atua em todas. Mas aí eu acho Mas que o Sarabia rodou também. Mas o Milito deixou bem claro na coletiva que, inclusive, o Fux iniciou o jogo porque ele queria um time mais alto na grande área. Ele queria mais estatura. O titular do Milito ficou na entrelinha que, dependendo... Claro que ele vai variando com o adversário, como foi o caso de ontem. Mas ele deu a entender que assim, o Saravia saiu porque para esse jogo eu queria uma zaga mais alta. Eu acho que ele ainda conta muito com o Saravia Agora como é aquele curioso zagueiro da essas direita. coisas, né? Ele queria um time mais alto, mas a gente viu durante o jogo várias vezes o embate do Otávio com o Verratti, Foi, né? foi. E o Otávio não fugiu, né, desse embate, mesmo fisicamente tendo uma desvantagem grande para ele. Eu acho que o Fux tem grandes chances de sentar no banco de reservas, não senta assim não, gente. Não como senta não, o gente. caso, estou falando com a relação ao Saravia. O Batalha não vai sair, isso aí, para mim, pelo menos, tá bem claro. Só chamar a atenção de 2 detalhes aqui que fazem parte do jogo. Achei o gramado, vocês que trabalham lá, o Rep, você que esteve lá e o HG também, achei o gramado da Muito Arena, ruim. assim, aquém, e isso prejudica o próprio Atlético, que tem um Mas time... tá ruim tem quanto tempo, Valu? Que tem um time tão técnico. Aliás, né? Não consegue acertar Não esse é gramado. preocupação de quem promove o Campeonato Brasileiro, né? A gente viu Juventude de São Paulo jogando uma espécie de beach soccer, o Castelão
tá mais ou menos como o campo do Ferroviário ali no Horto, mas vida que segue é algo que atrapalha. E o Bernard fez mais uma boa partida. Acho que ele ainda está bem aquém do ritmo, mas já contribui muito, né? Confunde muito em campo, especialmente quando ele se junta ali ao Scarpa do lado direito. E o Bernard tem, no jogo de ontem, obviamente que contra o Juventude ele foi muito bem. Ontem um pouco mais discreto, mas ainda assim de fundamental importância para esse time. E o Bernard, mesmo sendo um jogador muito baixo, era mais franzino quando saiu, voltou um pouco mais forte, pelo menos a impressão que passa. Ele ajuda muito, cara, sem a bola. Ele tá claramente mais maduro, ele né? ajuda um jogador muito mais sem experiente a bola, cara. mesmo. Ele tenta tomar, ele chega, ele divide, ele tenta puxar por baixo e tal. Só que os jogadores param o corpo e ele não consegue pela estatura, perna mais curta, né? E tal, mas é impressionante. Ele voltou muito mais maduro, de fundamental importância. O Atlético hoje conta, de fato, com um quarteto de frente de muita responsa. Agora, ontem, me agradou muito a questão do Vera com o Otávio e o Alan Franco, porque isso gerou uma proteção muito interessante para o miolo de zaga e, consequentemente, o Matheus Mendes viu o jogo praticamente de dentro do gramado. E era exatamente o que nós criticávamos o Atlético, de ser um time muito exposto. Ontem não foi. Aí, escutei isso ontem, escutei isso hoje, li em rede social, mas também o adversário. Porra, mas esse adversário vinha de 5 jogos sem derrota, sabe? E lutando na mesma faixa de tabela do Atlético. Então, peraí, ganhou o adversário é uma merda e perdeu, nossa, tá tudo uma tragédia, aí fica difícil. Foi um amasso. Aí fica difícil. Foi um amasso. Foi um amasso total. Foi um amasso. O Atlético se deu ao luxo, gente, de tirar o pé no segundo tempo. Tirar o pé. Tirar o pé. Tirar o pé. Por Bem quê? aí. Pra que vai se expor se em outras oportunidades se expôs E deu ruim. e se deu muito mal? Exatamente. Então o Milito, cara, o Milito tá aprendendo com a gente aqui em Minas Gerais. Tem que ter precaução mesmo, Milito. Aliás, uma aula, as coletivas dele são muito boas. Não o trato como um encantador de serpentes de jeito nenhum. Alto entendimento, muito claro nas respostas, claro nas ideias. E teve um trecho da coletiva ontem que eu achei muito bom, dele dizer que o resultado é óbvio que ele gosta de ganhar, fica incomodado quando perde, mas ele tem que analisar a performance. Se ele analisa a performance, a gente entende muito bem por que ontem ele foi tão cometido no segundo tempo. Porque ele deve ter analisado a performance do time nos últimos jogos. Você só está tomando gol em todos os jogos. Hoje eu posso sair ileso. Chegou um momento do jogo ontem que ele tinha 2 atacantes, cara. Ah, não, E foi mas eu vou metendo falar pra jogador você. Foram Não, 12 jogos consecutivos levando gol. Pois E as é. tamancadas também que o Atlético tomou, principalmente na Arena MRV, te ensinam alguma coisa. Óbvio, se não aprender também, pô, Jesus aí amado. esquece, né? Agora, você vai aprender